O superalimento que os antigos cultivavam. Dona Maria acordou cedo, como sempre. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas ela já estava na cozinha, mexendo a panela de mingau. O cheiro de canela encheu a casa. Seu neto, Lucas, de 10 anos, esfregou os olhos e bocejou. Vó, por que a senhora acorda tão cedo? Perguntou, sentando na cadeira de madeira. Porque o dia começa quando a gente acorda, meu filho, respondeu ela, colocando uma colherada de mingau na tigela dele. E hoje eu vou te mostrar uma coisa especial. Lucas franziu a testa. O quê? Um segredo da nossa família. Algo que seus bisavós plantavam e que quase ninguém mais conhece. O menino arregalou os olhos. Tipo um tesouro? Dona Maria riu. Não é ouro, não. Mas é valioso do mesmo jeito. Depois do café, ela pegou um chapéu de palha e uma cesta de vime. Vamos lá, preguiçoso. A gente vai até o quintal. Lucas correu atrás dela, curioso. O quintal de Dona Maria era grande, cheio de plantas que ele conhecia, tomate, couve, manjericão. Mas no cantinho, perto do muro, tinha uma moita diferente. As folhas eram largas, verdes escuras, e no meio delas brotavam umas flores roxas pequenas. O que é isso, vó? Isso, meu neto, é a quinoa. Quinoa? Aquele negócio que vende no mercado chique? Isso mesmo. Só que aqui a gente planta do nosso jeito, sem veneno, sem pressa. Lucas se agachou e tocou nas folhas. Mas por que é um superalimento? Dona Maria se sentou num banquinho de madeira. Porque ela alimenta a gente há séculos. Os incas, lá no Peru, comiam isso antes de ir para a guerra. Dá energia, fortalece o corpo, até ajuda a sarar mais rápido. Sério? Lucas não parecia muito convencido. Sério. E não é só isso. Ela cresce onde quase nada mais cresce. No frio, na seca, até na terra ruim. E dá mais comida do que o trigo ou o arroz. Uau! Lucas pegou uma folha e cheirou. Mas por que a gente não come mais isso? Porque depois que os espanhóis chegaram na América, eles proibiram os índios de plantar. Queriam que todo mundo comesse pão de trigo. Aí a quinoa quase sumiu. Que maldade! Lucas fez uma careta. Pois é. Mas agora as pessoas estão redescobrindo. Os médicos dizem que é bom para o coração, para o sangue, até para quem não pode comer glúten. Então a senhora planta isso há muito tempo? Desde que eu era mocinha. Minha avó me ensinou. Ela dizia, Maria, isso aqui é comida de verdade. Não deixa a gente fraco. Lucas ficou pensativo. Vó, posso levar um pouco para a escola? Quero mostrar para os meus amigos. Claro. Mas primeiro a gente tem que colher. Olha aqui. Ela pegou uma espiga seca e sacudiu. Uns grãozinhos brancos caíram na mão dela. Isso aqui é a semente. A gente lava, cozinha, e fica macia como arroz. Posso provar? Ainda não. Primeiro a gente tem que tirar o amargo. Ela pegou uma peneira e mostrou como lavar as sementes. Viu? É fácil. Lucas ajudou, animado. Depois, Dona Maria colocou as sementes numa panela com água e um pouco de sal. Agora é só esperar. Enquanto a quinoa cozinhava, ela contou mais histórias. Falou dos índios que corriam quilômetros carregando sacos de quinoa nas costas. Falou das mulheres que moíam os grãos para fazer pão. Falou de como, mesmo depois de tanto tempo, a planta ainda era forte. Vó, a senhora acha que um dia todo mundo vai comer quinoa de novo? Perguntou o Lucas, olhando para a panela. Eu espero que sim. Porque comida boa não devia ser só para quem pode pagar caro no mercado. Devia ser para todo mundo. A quinoa ficou pronta. Dona Maria serviu num prato fundo e colocou um pouco de azeite e limão por cima. Prova. Lucas pegou a colher e deu uma garfada. O gosto era suave, levemente terroso, como arroz, mas mais macio. É gostoso.
Eu não disse? Dona Maria sorriu. E olha só, tem proteína, ferro, vitaminas. Tudo o que a gente precisa. Posso levar para a escola amanhã? Pode. Mas não esquece de contar a história. Porque a quinoa não é só comida. É memória. No dia seguinte, Lucas levou um potinho com quinoa para a escola. Na hora do recreio, reuniu os amigos em volta. Gente, isso aqui é um superalimento, disse, mostrando o potinho. Superalimento? Perguntou João, o mais desconfiado da turma. É. Os incas comiam antes de lutar. E minha avó planta no quintal dela. E tem gosto de quê? Perguntou Ana, curiosa. De arroz, mas melhor. Quer provar? Os amigos se aproximaram. Cada um pegou uma colherada. Alguns fizeram careta no começo, mas depois gostaram. É bom mesmo, disse Pedro. E a gente pode plantar? Perguntou Ana. Minha avó disse que sim. Ela vai dar sementes para quem quiser. No fim do dia, Lucas voltou para casa com um sorriso no rosto. Dona Maria estava na cozinha, descascando batatas. E aí, meu neto? Contou a história? Contei. E os meninos adoraram. A Ana até pediu sementes para plantar no quintal dela. Dona Maria parou o que estava fazendo e olhou para ele. Que bom! Porque a quinoa não é só comida. É um jeito de lembrar que o que é bom não precisa ser complicado. Às vezes, a coisa mais simples é a mais forte. Lucas assentiu, pensativo. Depois, correu para o quintal e olhou para a moita de quinoa. Agora, ela não era só uma planta. Era uma história. Uma herança. E, quem sabe, o começo de algo maior. Fim. Lucas ficou ali, olhando as folhas verdes balançando com o vento. De repente, sentiu uma vontade de mexer na terra. Pegou uma pazinha velha que estava encostada no muro e cavou um buraquinho perto da moita. O que você está fazendo? Perguntou Ana, aparecendo do nada. Plantando mais, respondeu Lucas, sem parar. Posso ajudar? Claro. Ana se agachou ao lado dele e pegou um punhado de terra. Os dois cavaram juntos, colocando as sementes que Dona Maria tinha dado. Depois, cobriram com cuidado e regaram com a água da mangueira. Será que vai crescer rápido? Perguntou Ana. Não sei. A avó disse que demora um pouco. Mas vale a pena esperar, completou Pedro, chegando com um balde cheio de esterco de galinha. Minha mãe falou que isso aqui ajuda a planta a ficar forte. Os três riram e espalharam o esterco ao redor das mudinhas. O cheiro forte fez Ana torcer o nariz. Que fedor! É bom para a terra, disse Pedro, rindo. Minha mãe vive falando isso. Dona Maria apareceu na porta da cozinha, com um copo de suco na mão. Olha só, já estão trabalhando em equipe. A gente quer que cresça logo, disse Lucas. Paciência, meu filho. As coisas boas levam tempo. Os dias passaram. Toda tarde, depois da escola, os três corriam para ver se a quinoa tinha crescido. No começo, só viam folhinhas pequenas. Mas depois de 2 semanas, já dava para notar a diferença. Olha! Gritou Ana, apontando. Tá maior. É verdade. Lucas se aproximou e tocou as folhas com cuidado. Parece que tá mais forte. Pedro cruzou os braços, orgulhoso. O esterco funcionou. Dona Maria sorriu ao vê-los ali, tão animados. Viu? A terra recompensa quem cuida dela. E quando a gente pode colher? Perguntou Ana. Daqui a uns meses. Mas já dá para comer as folhas em salada. Sério? Lucas arregalou os olhos. Claro. É só lavar bem e temperar. Naquela noite, Lucas foi para a cama pensando em tudo. Na história da quinoa, nas sementes, nos amigos ajudando. E no que Dona Maria tinha dito, às vezes, a coisa mais simples é a mais forte. Ele fechou os olhos e sonhou com um quintal cheio de quinoa.
Não só no dele, mas em todos os quintais da rua. Uma planta que alimentava e unia as pessoas. E, pela primeira vez, ele entendeu que algumas coisas não precisavam de explicação. Só de fé. E de um pouco de terra. Lucas acordou com o sol batendo no rosto. Pulou da cama e correu até a janela. Lá fora, o quintal já tinha movimento. Dona Maria estava agachada perto das mudas, passando a mão nas folhas verdes. Bom dia, dorminhoco! Ela gritou sem olhar. Vem ver. Ele desceu correndo, ainda de pijama. Ana já estava lá, segurando uma cesta. Olha só! Ela disse, apontando. As folhas estão maiores. E mais fortes, Dona Maria completou. A quinoa gosta de atenção. Lucas se abaixou e tocou uma folha. Era macia, mas firme. Como se soubesse que ia virar comida. Posso levar algumas para minha mãe fazer salada hoje? Claro. Dona Maria riu. Mas não exagera. A planta ainda é nova. Ana cortou algumas folhas com cuidado. Lucas as lavou na torneira do quintal, sentindo a água fria nos dedos. E se a gente convidar mais gente para plantar? Ele perguntou de repente. As duas pararam e olharam para ele. Como assim? Ana franziu a testa. Tipo, todo mundo da rua. A gente divide as sementes, ensina como cuidar. Assim, todo mundo tem quinoa. Dona Maria ficou quieta por um segundo. Depois, sorriu devagar. Você tá falando de uma roça comunitária. É. Lucas bateu palmas. A gente pode fazer aqui mesmo, no terreno baldio ali da esquina. Ana mordeu o lábio. Mas e se alguém não quiser? A gente convence, Lucas disse, confiante. Mostra como é fácil. E como é bom. Dona Maria assentiu. É uma ideia bonita. Mas precisa de organização. A gente pode começar pequeno, Ana sugeriu. Primeiro, os vizinhos mais próximos. E depois, quem sabe, a escola? Lucas já estava imaginando. A gente leva mudas para a professora de ciências. Dona Maria riu. Calma, rapaz. Um passo de cada vez. Mas Lucas não conseguia se segurar. Naquela tarde, ele bateu na casa do seu João, o vizinho que sempre reclamava da falta de chuva. Seu João, o senhor já plantou quinoa? O velho franziu o senho. Quê? É um superalimento. Cresce até na seca. E dá para comer as folhas e as sementes. Seu João coçou a barba. Nunca ouvi falar. Mas é antigo. Os incas comiam. E agora a gente pode plantar aqui. Seu João olhou para o quintal dele, cheio de mato. E precisa de muito cuidado? Só água e um pouco de esterco. A Dona Maria ensina. O velho suspirou. Tá bom. Mas se não der certo, eu quero meu esterco de volta. Lucas riu. Combinado. Na semana seguinte, o terreno baldio já tinha 5 mudas de quinoa. Dona Maria trouxe mais sementes. Ana fez um cartaz com desenhos explicando como cuidar. E Lucas? Ele não parava de falar sobre o assunto. Vocês vão ver, ele dizia para quem quisesse ouvir. Daqui a pouco, a gente nem precisa ir no mercado comprar verdura. Alguns riam. Outros só balançavam a cabeça. Mas uma coisa era certa, o quintal de Lucas nunca mais seria só dele. Agora, era de todo mundo. E a quinoa, bem, ela parecia gostar da ideia. A primeira chuva depois do plantio chegou sem avisar. O céu ficou escuro, o vento bateu nas folhas das árvores, e logo as gotas grossas começaram a cair. Lucas correu pro quintal, de chinelo e sem guarda-chuva. Eita, vai encharcar tudo! Ele gritou, tentando cobrir as mudinhas com as mãos. Dona Maria apareceu na porta da casa dela, com um saco de estopa na mão. Pega isso, menino! Cobre as raízes, senão a água leva embora. Lucas obedeceu.
O saco cheirava a terra molhada e um pouco a mofo, mas ele não ligou. Quando terminou, olhou para trás e viu Ana e seu João chegando, cada um com uma lona velha. Achei que ia perder minhas mudas, seu João resmungou, mas tinha um sorrisinho no canto da boca. Elas são mais fortes do que parecem, Dona Maria disse. A quinoa aguenta até geada, sabia? Geada? Lucas arregalou os olhos. Aqui nunca faz tanto frio assim. Nunca se sabe, ela deu de ombros. O tempo tá mudando. Depois da chuva, o quintal ficou uma bagunça. A terra virou lama, e algumas mudas ficaram tortas. Mas no dia seguinte, o sol apareceu, e elas pareciam até mais verdes. Olha só, Ana apontou. Já estão crescendo. Lucas se agachou para ver melhor. As folhinhas novas brilhavam, como se tivessem sido polidas. É mágica, ele murmurou. Não é mágica, é natureza, Dona Maria corrigiu. Mas que é especial, naquela tarde, a vizinha do fim da rua, Dona Célia, apareceu com uma tigela na mão. Ouvi falar desse tal de superalimento, ela disse, desconfiada. Quero ver se é mesmo tudo isso. A gente ainda não colheu nada, Lucas explicou. Mas já tem folha para comer, Dona Maria interveio. Pode levar um punhado. É bom para salada. Dona Célia pegou algumas folhas, cheirou, e fez uma careta. Tem gosto de mato. É porque não cozinhou direito, Ana riu. Eu faço um refogado que fica uma delícia. Dona Célia guardou as folhas na bolsa. Se for bom, volto para pegar mais. E assim, aos poucos, mais gente foi aparecendo. O filho do seu João, que morava na cidade, veio visitar e ficou impressionado. Pai, você tá virando agricultor? Cala a boca, seu João resmungou, mas não negou. Até o dono do mercadinho da esquina parou para dar uma olhada. Se der certo, eu compro de vocês, ele disse. Tô cansado de vender essas verduras sem gosto do mercado. Lucas quase pulou de alegria. Viu? Eu falei. Falei que ia vender, não que ia dar certo, o homem riu. Mas quem sabe? No fim do mês, as primeiras flores apareceram. Eram pequenininhas, quase invisíveis, mas Lucas sabia que ali é que nasciam as sementes. Ele contou para todo mundo. Daqui a pouco, a gente colhe. E aí? Ana perguntou. O que a gente faz com tanta quinoa? Come. Lucas disse, como se fosse óbvio. Faz farinha, mingau, até bolo. Dona Maria sabe um monte de receita. E se sobrar? Seu João quis saber. A gente vende, Lucas respondeu. Ou troca. Ou guarda para quando precisar. Ou dá para os vizinhos, Dona Maria completou. Seu João coçou a cabeça. Eu ainda quero meu esterco de volta. Todo mundo riu. Mas no fundo, ninguém mais estava preocupado com isso. Porque as mudas cresciam firmes, o quintal estava cheio de vida, e, pela primeira vez em muito tempo, a rua inteira parecia ter algo em comum. Algo que não era só deles. Era de todos. Os dias passaram rápido. As plantinhas de quinoa cresceram mais do que esperavam. As folhas ficaram largas, os caules fortes, e aquelas bolinhas pequenas viraram cachos cheios de grãos. Olha só! Ana apontou. Parece um campo em miniatura. E é nosso, Lucas sorriu. Dona Maria já tinha separado as panelas grandes. Amanhã a gente colhe. E no domingo, festa. Festa? Seu João arregalou os olhos. Com o quê? Com quinoa, ué. Lucas riu. E com o que mais a gente tiver. No dia seguinte, a rua inteira ajudou. Até as crianças pequenas pegaram cestos e saquinhos. Cortaram os cachos com cuidado, amarraram em feixes e levaram para secar no sol. Não pode perder nem um grão, Dona Maria avisou. Cada um vale ouro. Ouro verde, Ana brincou. E era mesmo. Porque quando a quinoa secou, eles encheram sacos e mais sacos. A farinha ficou pronta,
os grãos brilhavam, e o cheiro de comida fresca tomou conta do quintal. Agora sim, seu João esfregou as mãos. Vamos ver se isso aqui presta. Dona Maria fez um bolo simples, só com quinoa, ovos e açúcar. Ficou macio, levemente adocicado. Ana mordeu um pedaço. Melhor que pão. E faz bem? Seu João perguntou, desconfiado. Dizem que dá força, cura cansaço, até ajuda a pensar melhor, Lucas explicou. Então eu vou comer um caminhão, seu João riu e pegou outro pedaço. No domingo, a festa aconteceu. A mesa foi posta no meio da rua, com pratos de quinoa cozida, mingau, bolos e até uma sopa que Dona Maria inventou. Os vizinhos trouxeram o que tinham, frutas, mel, ovos. Nunca vi tanta comida junta, uma senhora comentou. E tudo daqui mesmo, Lucas disse, orgulhoso. As crianças corriam, os adultos conversavam, e até o velho Zé, que nunca saía de casa, apareceu para provar. Gostei, ele resmungou. Mas da próxima vez, faz com menos sal. Todo mundo riu. No fim do dia, sobrou comida. Muita. Então Lucas teve uma ideia. Vamos levar para os outros bairros. Para quem precisa. Boa. Ana concordou. E a gente ensina a plantar. Seu João suspirou. Tá bom, tá bom. Mas eu ainda quero meu esterco de volta. Mais risadas. E assim, a quinoa não era só uma planta. Era um começo. Algo que unia, alimentava, dava esperança. E o melhor, não precisava de muito para crescer. Só de terra, água e gente disposta a cuidar. E agora? Ana perguntou, olhando para o quintal vazio. Agora a gente planta mais, Lucas respondeu. Muito mais. Lucas pegou a enxada e cavou a primeira cova. Ana colocou as sementes com cuidado, como se fossem pedras preciosas. Quantas a gente vai plantar? Ela perguntou. O máximo que der, Lucas respondeu, limpando o suor da testa. Seu João apareceu com um balde de água. Toma. Não vai deixar morrer de sede, né? Obrigado, seu João, Ana disse, sorrindo. Os três trabalharam até o sol baixar. As covas viraram fileiras, e as fileiras viraram um canteiro grande. Quando terminaram, Lucas se sentou na terra, cansado. Amanhã a gente começa outro, ele falou. Ana olhou para o bairro. Algumas crianças ainda brincavam na rua. Dona Maria, a costureira, varria a calçada. O cheiro de pão fresco vinha da padaria do seu Antônio. E se a gente fizer um mutirão? Ana sugeriu. Todo mundo ajuda. Todo mundo colhe. Lucas levantou a cabeça. Boa ideia. Seu João coçou a barba. Eu aviso o pessoal. Mas só se prometerem não pisar no meu pé de couve. Prometemos, Lucas riu. Na manhã seguinte, o bairro acordou diferente. As pessoas já estavam no quintal de Lucas, com enxadas, baldes e até panelas velhas para carregar água. Cadê a música? Gritou o menino Tiago, segurando um rádio velho. Liga aí! Alguém respondeu. O som de um forró invadiu o lugar. As crianças correram para ajudar, os adultos riam, e até o velho Zé apareceu de novo, resmungando que não ia cavar, mas que podia vigiar. Olha só, Ana disse, apontando para Dona Maria, que plantava sementes com as mãos cheias de terra. Ela nunca fez isso antes, Lucas observou. Todo mundo tá fazendo, Ana respondeu. No fim do dia, o quintal estava cheio de mudinhas verdes. Pequenas, mas fortes. Como se soubessem que ali não eram só plantas. Eram promessas. E se não der certo? Tiago perguntou, olhando as fileiras. A gente tenta de novo, Lucas disse. Sempre tem mais semente. Ana pegou um punhado de terra e deixou escorrer entre os dedos. É assim que começa, ela falou. Pouco a pouco. Seu João suspirou. Tá bom, tá bom. Mas se essa quinoa crescer demais, eu quero metade.
Todo mundo riu. E, sem ninguém perceber, o sol se pôs sobre um bairro que já não era o mesmo.